Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou a professora Mirna Nascimento, trabalho na Escola Municipal Dr. João Pinheiro e hoje estou aqui para iniciar com vocês o nosso conteúdo de matemática. Os números no dia a dia. São tantas perguntas. Que dia é hoje? Quantas horas são? Quantos anos você tem? Qual é a sua altura, peso, o número de sua casa, seu telefone, a origem dos números? Pensando assim, até parece que os números são do nosso tempo, mas não são não. Será como os homens faziam lá na antiguidade, antes da invenção dos números? Vamos ver? Acompanhe agora o vídeo A História dos Números. Olá pessoal! Hoje iremos falar sobre como surgiram os números. Você já parou para pensar nisso? Será que os números surgiram da invenção de um matemático? O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens, nessa época, viviam em cavernas e grutas. Não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, iam pescar ou caçar e levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade e se fixou em um só lugar, a partir daí passou a praticar a caça e a coleta de frutos, além do cultivo de plantas e a criação de animais. Uma nova forma de contagem surgiu, pois o homem precisava controlar o número de rebanhos. Então, passou a utilizar pedras. Cada pedra representava um animal. Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Era a maneira de manter um controle. Foi desse jeito, trabalhoso de contar, que surgiu a palavra cálculo, que significa contas com pedras. E assim terminamos mais uma curiosidade matemática. Vocês viram que interessante? Gostaram do vídeo? Os números realmente estão presentes em nossa vida há muito tempo. Agora nós vamos ver que os números de hoje podem estar presentes em nossa vida em diferentes situações. Para isso, eu trouxe uma caixa onde temos algumas situações onde esses números aparecem. Vamos ver o que temos nessa caixa que mostra que os números representam quantidade. Olha o que temos aqui, uma caixa de lápis de cor. Que tal? Será? Vamos contar quantos lápis tem nessa caixa? Acho que não precisamos contar não. Olha aqui o que eu vi, o número 24. 24 lápis de cor. O número 24 representa a quantidade de lápis que temos nessa caixa. São 24 lápis de cores diferentes. Então, podemos perceber que o número 24 é a representação da quantidade dos lápis. Será que eu tenho mais algum exemplo de quantidade? Sim! Vamos ver o que temos aqui agora. Uma caixa de palitos. Já até percebi aqui o número 100. Temos aqui 100 palitos. Uma centena de palitos. É a quantidade de palitos que temos nessa caixa. Podemos perceber que o número 24 e o número 100 representam quantidade. Agora vamos ver outras situações. Situações em que os números representam medidas. Que legal! Olha o que temos aqui.
um relógio. O relógio é usado para medir a passagem do tempo, horas, minutos e segundos. Ele representa medida de tempo. Acho que tem um outro exemplo de situações em que números representam medidas. Vamos ver. Vocês conhecem esse objeto? Acredito que sim. É um termômetro. O termômetro é usado para verificar a temperatura do nosso corpo. É através dele que vamos saber se estamos ou não com febre. É também uma situação em que os números indicam medida. Os números também aparecem em situações em que representam códigos. Vamos ver o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Um celular. Com certeza, todos vocês conhecem esse aparelho. Ele é usado para nós comunicarmos com outras pessoas. Mas para isso, é necessário que você tenha o número da pessoa com quem você vai falar, não é mesmo? Este número é um código. Olha, agora eu tenho outro exemplo de código para vocês. Vejam aqui essa imagem. Aqui aparece a placa de um carro. Vamos ver os números que aparecem na placa. Aparecem letras e números, mas vamos ver. QOZ 1774. 1774. Essas letras e números representam o código da placa e também é muito importante para podermos identificar o dono do carro, a cidade de onde ele veio e assim por diante, entre outras informações mais. Vamos ver agora situações em que os números representam ordem. Observe a imagem. Esta imagem representa um campeonato de judô. Aqui nós temos a ordem de classificação dos atletas. 4º lugar, 3º lugar, 2º lugar e o 1º lugar, o campeão. Observe agora esta imagem. Ela é muito comum vermos em supermercados, lotéricas. É uma fila que também é muito comum colocarmos em ordem. As filas podem ser em ordem crescente, ou seja, ordem de tamanho, em ordem de chegada, observando quem chega primeiro, segundo, terceiro. Tenho certeza que vocês já fizeram fila, não é mesmo? Esses números que indicam ordens são chamados números ordinais. Vamos ver alguns números ordinais. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. 11º, depois vemos 12º, 13º e a mesma sequência para os outros, 20º, 21º, 22º, 23º e assim por diante. Entenderam? Viram quantas coisas legais tínhamos nessa caixa? E quantas situações diferentes os números podem ser vistos no dia a dia? Agora, vamos ver um pouquinho sobre os algarismos romanos. Ao longo do tempo, outros sistemas de numeração foram criados. Os romanos criaram o seu sistema de numeração. Eles usavam letras maiúsculas para representar os algarismos. Vamos ver? A letra I representa o algarismo 1, a letra V, o algarismo 5, X, o 10, L, 50,
C, 100, D, 500, M, 1000. Agora, vamos ver o vídeo tudo sobre números romanos. Você vai ficar craque nessa matéria. Prestem bastante atenção, ok? Algarismos ou números romanos são algarismos que foram utilizados na Roma Antiga para representar os números. Esta forma de representação faz o uso das próprias letras do alfabeto. Foi utilizado na Europa por mais de 1000 anos durante a expansão do Império Romano. Esse sistema de numeração ainda é usado nos dias de hoje, não para fazer contas, mas para algumas representações. Por exemplo, em mostradores de relógio, indicação de capítulos de livros, indicação de séculos, designação de papas e reis com o mesmo nome, e muitos outros. Você já deve ter visto esses números em seu cotidiano. Sabendo disso, vamos para a parte prática. O sistema de numeração romano é formado por 7 símbolos que correspondem a letras maiúsculas do alfabeto latino. Veja, o I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10, L representa 50, C representa 100, D representa 500, M representa 1000. Lembrando que a representação dos números romanos é sempre com letras maiúsculas. Note que nos números romanos não existe um número para representar o zero. Estes símbolos podem ser repetidos seguidamente até 3 vezes, para assim representar demais valores. Veja que o I representa o 1. 2 letras I juntas formam o número 2. 3 letras I juntas formam o 3. O X representa o 10. 2 letras X juntas formam o número 20, que seria o mesmo que 10 mais 10. Essa é a lógica desses números. 3 letras X formam o número 30. O C representa o 100. 2 Cs representam 200, a mesma coisa que somar 100 mais 100. 3 letras C, 300. O M representa 1000. 2 letras M's, 2000. 3 letras M, 3000. Quando colocamos uma letra à esquerda de outra de maior valor, estamos indicando que o valor da direita deve ser subtraído pelo valor da esquerda. Por exemplo, o I e o V. O I vale 1 e o V vale 5. Então, na prática, é a mesma coisa que subtrairmos 5 menos 1, que é 4. Ou seja, o IV é 4. O IX seria a mesma coisa que 10 menos 1, que é 9. XL, 50 menos 10, que é 40. XC é a mesma coisa que 100 menos 10, que dá 90. O CD, 500 menos 100, que dá 400. O CM, 1000 menos 100, que dá 900. Se você ver uma representação assim e ficar em dúvida, é só ver o valor de cada letra separadamente e subtrair. Mas, atenção! Só podemos escrever o 1 antes do 5 e 10, o X antes do 50 e 100, e 100 antes do 500 e 1000. Já quando colocamos uma letra à direita de outra, estamos indicando que seus valores devem ser somados. V e I é o 5 e 2, certo? 5 mais 2 é 7. X, X, V e 3. 20, 5 e 3. Somando tudo dá 28. O C, L, X, X, V, I. Na prática, somamos 100 mais 50 mais 20 mais 5 mais 1, que é 176. Agora com um número bem grande. M dá 3.000. D, que é 500. 2 Cs, que é 200. E o L, que é 50. Somando estes valores, temos 3.750. A nossa aula está chegando ao fim. Você estudou a origem dos números. Os números estão sempre presentes em nosso dia a dia. Esses números podem indicar quantidade, medida, código e ordem.
sobre os números ordinais, sistema de numeração romana. Atenção, aluno! Você deverá realizar as atividades do livro das páginas 93 até 97. Foi um enorme prazer estar aqui juntinho de vocês. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem. E não se esqueça das próximas aulas, ok? Cuide-se, você é muito importante.